E aí, pessoal, tudo bem? Estamos dando continuidade aqui à nossa série de vídeos Pitadas de Física, onde apresentamos conceitos fundamentais da física de forma rápida e sucinta em vídeos de 1, 2, 3 minutos no máximo. Bem, em primeiro lugar, para a gente entender quantização, nós devemos ter noção de duas situações. O que são grandezas contínuas e grandezas discretas. Então, entre grandezas contínuas, nós podemos citar, por exemplo, a velocidade de um móvel, que pode assumir qualquer valor. Por exemplo, de 0 a 100 km por hora, um carro que sai do repouso, ele pode atingir 0, 0,5, 1 km por hora, 10, 15, 40 e assim sucessivamente. Pode ser inclusive um valor que seja quebrado, que tenha uma casa decimal, 41,8 km por hora, 95,7 km por hora. Ou seja, qualquer valor pode ser assumido. Já as grandezas discretas, elas assumem valores específicos. Pensando nesse mundo do automobilismo, vamos pensar, por exemplo, na passagem de marchas. Nós temos a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta marcha, alguns carros têm a sexta e também tem a marcha ré. Então fica limitado a especificamente essas marchas serem passadas. Concordam? Então vou até colocar aqui, marchas de um carro. Pessoal, não reparem a letra. Esse aplicativo que eu estou utilizando aqui para servir de quadro negro, ele tem uma pegada um pouco difícil. Eu estou calibrando aqui, se Deus quiser, no caminho aí a gente consegue dar uma melhorada. Mas enfim, o importante é a ideia, vocês entenderem. O fato é o seguinte, pessoal, entendido a situação do que é uma grandeza contínua e uma grandeza discreta, que eu acho que ficou muito claro para a gente vai conseguir avançar na matéria aqui. Uma outra forma de a gente entender essa situação, pessoal, é a gente comparando como você pode subir determinada altura, né? Você às vezes se depara com uma rampa ou você se depara com uma escada. Se você está subindo uma rampa, por exemplo, você está aqui no início, na altura zero, e você vai caminhando até adquirir determinada altura. Você percebe que pode ter sido essa altura, essa outra, e assim sucessivamente. A gente não tem limitação. Qualquer altura pode ser obtida. Já quando a gente está falando em subir uma escada, a gente tem degraus. Então pensem na quantização como degraus. Então serão múltiplos desse degrau. Se, por exemplo, esse degrau aqui ele tem 20 centímetros, né, de altura para cá esse degrau, e todos os degraus são iguais, então, quando você estiver subindo, né, essa escada, você não vai ter uma situação intermediária de 10 centímetros de altura, você não vai ter 15 centímetros, você vai ter necessariamente 20, 40, 60, 80 e assim sucessivamente. Tá ok, pessoal? Pessoal, então onde exatamente entra na carga elétrica essa questão da quantização? A gente exemplificou aqui com velocidade, com carro, com marcha de carro, rampa, escada. E onde que entra isso aí quando a gente fala de carga elétrica? Nós temos que lembrar que a gente na última aula falou da carga elétrica elementar, que é aquela carga específica de um elétron ou de um próton, certo? Que vimos que é a menor carga possível que podemos encontrar no universo. Desta forma, nós percebemos, nós lembramos que a carga elementar era de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, correto? E aí o que acontece, pessoal? Pergunto para vocês, existe uma carga menor que essa? Não. Essa vai ser a carga, por exemplo, de um elétron ou de um próton, só vai mudar a questão do sinal, certo? E eu me pergunto, 2 elétrons, qual vai ser a carga elétrica de 2 elétrons? Vai ser 2 vezes 1,6, ou seja, 3,2 vezes 10 a menos 19 coulombs. De 3 elétrons, será 3 vezes 1,6, se eu não me engano é 4,8, ou seja,
4,8 vezes 10 a menos 19. Vou colocar aqui só para vocês saberem, terem uma ideia. Enfim, pessoal, a gente percebe que as cargas elétricas possíveis no universo serão múltiplos da carga elétrica elementar, digamos assim, né? Aquela carga que a gente acabou de estudar na outra aula. Dessa forma, nós perceberemos que qualquer carga será um múltiplo, ou seja, eu coloco N para dizer quantos elétrons tem, quantos prótons tem, vezes a carga elétrica elementar. E desta forma nós representamos qualquer carga possível que pode ser adotada. E veremos que, como será uma carga múltipla do número de elétrons, vai ser como se eu estivesse subindo um degrau. Se um degrau tinha 20 centímetros, 2 degraus eu tenho 40, 3 degraus eu tenho 60. E não existe nenhum valor intermediário. As grandezas assim serão chamadas discretas e não contínuas. E dessa forma, a quantização representa justamente isso. Grandeza discreta relacionada à carga elétrica. A carga vai assumir múltiplos da carga elementar, não sendo possível encontrar valores intermediários. Bem, pessoal, acredito que tenha ficado muito claro. O vídeo ficou um pouquinho mais extenso. Espero que tenha um benefício nisso, tá? A gente vai tentar diminuir os próximos vídeos. Um abraço!